Olá, como vai? Boa noite. Patos de Minas confirma mais 2 mortes por Covid-19 e sobe o número de internações em UTI. Prefeitura de Patos de Minas burla Minas Consciente e autoriza a abertura do comércio na sexta e sábado. Depois de confirmar flexibilização para cidades com até 30 mil habitantes, governo mineiro recua e novo plano Minas começa sem nenhum município na onda verde. Templos religiosos se apressam para atenderem exigências e reabrirem para celebrações com presença de fiéis. Mais de 10 hectares de milho e sorgo são destruídos em propriedade próxima à BR-365. Mais de 200 servidores municipais receberam auxílio emergencial de forma irregular. Essas e outras informações você confere a partir de agora. As queimadas voltaram a provocar grandes prejuízos em Patos de Minas. Desta vez foi na zona rural, próxima à BR-365. 10 hectares de milho e sorgo foram destruídos. As primeiras informações são de que a queimada começou no início da tarde. Já no início da noite, já eram, segundo as primeiras informações, quase 10 hectares queimados. E a fumaça chegou a 3 quilômetros da faixa contínua, sendo o incêndio do quilômetro 400 ao 405, no sentido Patos de Minas a Varjão de Minas. O seu José percebeu a queimada quando realizava um trabalho em casa. Aí eu estava tirando o escoramento da minha laje, e aí estou escutando aquela estraladeira, estralando, chegando aqui. Eu vi uma fumaça muito grande vindo de lá para cá. Aí eu falei, Gélio de Deus, olha para você ver, que fogo. Nós chegou aqui e só viu, já pegando fogo, bombeiro passando. Para que o fogo não se alastrasse mais, o homem e alguns colegas iniciaram os primeiros trabalhos antes e depois da chegada do corpo de bombeiros. E nós saímos atalhando o milho aqui, salvou uma boa parte dele para cá. Aí depois nós saímos atalhando ele até lá embaixo. E aí o trator já veio, já deu uma contornada boa na situação. O homem mora no local há cerca de 10 anos e foi a primeira vez que viu uma situação como esta. No momento do incêndio, ele chegou a temer que o fogo chegasse até o seu quintal. Primeira vez que eu vejo uma situação igual foi essa aqui, que eu nunca tinha visto. O fogo já vi, foi só na rodovia, mas chegar a atingir a lavoura de milho, sorgo, soja, igual costuma plantar aqui, eu nunca tinha visto fogo. Você via só fumaça levantando e o fogo estralando, e eu fiquei com medo porque, como causa do outro. A situação que estava aqui estava bem crítica mesmo, entendeu? Mas muito crítica. Essa lavoura de milho aqui ela é bem grande. No fundo do meu quintal, poderia vir pegar fogo sim, porque aqui ele foi capinado e tem muito mato cortado. Eu até fiquei com medo de pegar fogo lá dentro do meu quintal. Fiquei. O Ministério da Agricultura concluiu o relatório sobre a fiscalização realizada na cervejaria Baker. As investigações confirmaram a contaminação de cervejas por mono e dietileno glicol desde janeiro de 2019. Boa parte da produção da cervejaria foi retirada do mercado, o que pode ter evitado mais mortes. 600 amostras de cervejas da Baker foram analisadas, indicando a presença de glicóis em 36 lotes produzidos ao longo de 2019 e 2020, em concentrações variadas. O relatório elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou que as substâncias contaminantes não são produzidas pela levedura cervejeira em condições normais de fabricação. O Ministério afirmou ainda que a Baker foi irresponsável ao usar líquidos tóxicos de forma deliberada e concluiu que a empresa possui diversas falhas e lacunas em seus sistemas internos de controle e gestão. As bebidas da cervejaria Baker, responsáveis pela intoxicação por dietilenoglicol de pelo menos 29 pessoas e a morte de 10 delas, poderiam ter causado muito mais vítimas, de acordo com o relatório. O MAPA retirou do mercado mais de 85 mil litros de cerveja, de diversas marcas, que estavam contaminadas com um produto tóxico. Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, o coordenador geral de vinhos e bebidas do MAPA ressaltou que essa ação pode ter evitado a ocorrência de novas vítimas. A ação do Ministério da Agricultura, ela tirou de produto contaminado do mercado mais de 80 mil litros de cerveja,
que estavam contaminados com os glicóis. Esses foram produtos apreendidos pelo Ministério da Agricultura. Além disso, quando a gente fez o fechamento da fábrica e apreensão dos produtos que estavam em elaboração lá, também havia, por essa vez no tanque que foi evidenciado a perfuração através da perícia da Polícia Civil, haviam também 18 mil litros de cerveja com nível de contaminação semelhante àquela que ocorreu, que causou os óbitos. Então, bastante importante ressaltar que essa ação positiva do Ministério da Agricultura pode ter evitado, sim, a ocorrência de novos óbitos, a ocorrência de problemas maiores. Quando a empresa utiliza o monoetileno glicol, ela deixa de utilizar alternativas atóxicas e aprovadas para o uso em contato com alimentos, que seriam propileno glicol ou álcool etílico potável. Então, ao assumir esse risco de utilizar um produto tóxico em uma situação que normalmente não ocorre o contato com o alimento, mas ela pode ocorrer devido a uma falha de processo, a empresa está assumindo um risco elevado, e é por isso que o Ministério da Agricultura vê essa prática como uma prática irregular e de excesso de risco assumido pela empresa. Ontem, representantes do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da cervejaria, na região oeste de Belo Horizonte. Mais de 1.000 fichas de produção de cerveja foram apreendidas. Em algumas foram encontradas anotações que apontam vazamento de glicol. A cervejaria Baker segue interditada. Daqui a pouco no News, templos religiosos se apressam para atenderem às exigências e reabrirem para celebrações com presença de fiéis. E alerta para acondicionamento correto do lixo para proteger os coletores. A Prefeitura de Patos de Minas autorizou a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis a partir de segunda-feira. Uma série de regras terão que ser obedecidas e os tempos se ajustam para seguir os protocolos. Desde abril, a realização de missas e cultos estava suspensa por causa da pandemia, mas as igrejas já se organizavam para o retorno das atividades. Com as novas diretrizes repassadas pela Prefeitura do município, as celebrações poderão ser retomadas. Dentre as determinações, fica estipulado que o número de participantes será limitado a 30% da capacidade total do local. Nós teríamos uma capacidade para receber até 161 pessoas. Entretanto, foi uma decisão nossa, sendo que o momento exige muita prudência e zelo, né? Nós não podemos de maneira nenhuma gerar um clima de relaxamento, não é o momento. Então, a nossa decisão foi de utilizar apenas 124 lugares, ou seja, nós excluímos alguns lugares de uso. Que o ambiente seja higienizado, seja sempre preparado antes e logo depois que as pessoas saírem também, mais uma vez, higienizar e as pessoas venham com máscara, que elas estejam com máscara, usem o álcool gel na hora da comunhão também, e quem vai entregar a comunhão use álcool gel antes e também use a máscara para não causar o contágio, qualquer contaminação. Os assentos devem ser ainda delimitados para manter o distanciamento entre as pessoas. Já demarcamos os lugares, os assentos, então quando as pessoas chegarem, aquelas que retirarem, claro, o convite ou a senha, como é chamada no protocolo, antecipadamente, previamente, quando chegarem ao nosso templo, os lugares apropriados para assento, eles estarão identificados. Celebrações de casamentos, aniversários e batismos poderão ser realizadas, desde que se cumpram as normas do protocolo publicado pela Prefeitura, não podendo haver festividades e não ultrapassando os limites do isolamento social. É importante a gente estabelecer uma diferença entre a festividade e a celebração. Então, a celebração do casamento, ela até pode acontecer, desde que respeite-se o limite de 30%, todos estejam de máscara. Os padres vão organizar na sua paróquia, as equipes do batismo vão acompanhar os pais e padrinhos, prepará-los, vão encontrar a modalidade como fazer, às vezes até fazendo na casa,
dos pais e padrinhos, um encontro. Os casais que trabalham na pastoral do batismo ajudam a preparar essas pessoas e depois se marca o batismo, celebra. Além disso, também há a recomendação de manter os idosos acima de 60 anos, crianças abaixo de 10 anos e pessoas dos grupos de risco em casa, como também prescreve o protocolo. O que se espera, diante das novas determinações, é que aos poucos a normalidade seja algo possível para todos. Obedeçam. Por favor, eu sei, é difícil, é um momento difícil, mas vai passar. Nós devemos ter essa esperança no nosso coração e tão logo nós vamos poder estar juntos. A vida é um dom precioso, que nós não queremos que ninguém se contamine, contagie com o coronavírus. Em época de pandemia, o cuidado deve ser redobrado, principalmente com lixos contaminados. O acondicionamento correto evita o adoecimento dos coletores. Imagina só como seria uma cidade sem a coleta de lixo. Não dá nem para pensar o caos que seria sem esse serviço. Independente de pandemia, eles continuam nas ruas. Mas justamente por conta disso, os cuidados agora precisam ser redobrados, já que o risco de contaminação existe. Todos os nossos funcionários da coleta, né, os motoristas, os garis coletores, a gente faz treinamentos com eles desde o início, né, dessa pandemia. Nós fizemos vários treinamentos, a gente pega as várias orientações, passa para eles e todos são orientados a tomarem muitos cuidados. O uso normalmente já tem o uso das luvas, máscaras, né? E a gente ampliou mais esses cuidados com o uso de álcool. A gente faz a higienização dos caminhões a cada troca de turno, pede para eles estarem sempre com muito cuidado na hora de fazer essa coleta. Por isso, principalmente nesse período que é desafiador para todos, que a gestão dos resíduos tem que ser feita de forma adequada para que não haja propagação do vírus. Normalmente, quase toda semana a gente tem problemas, acidentes com os garis coletores que se perfuraram ou se cortaram com algum material pérfuro cortante, no caso seringas, copos quebrados, pratos quebrados. Então a gente pede à população que faça esse armazenamento de forma correta para evitar a possível contaminação com os garis coletores. Quando você for armazenar o seu lixo, nunca colocar o saco muito cheio. Você coloca até 2/3 do volume, né? Para evitar que esse saco se rasgue e possa contaminar as pessoas. E outra informação importante é com relação ao peso do saco de lixo. Muitas vezes as pessoas colocam um saco muito pesado. Então, é em torno de 30 quilos o limite máximo, né, para ser coletado. Então, se ficar muito pesado, divida em 2 sacos para evitar que ele se rasgue, né? A bióloga Kelly reforça que vale, inclusive, sinalizar o lixo contaminado para, assim, auxiliar os garis no trabalho. A gente pede à população, quem tiver, né, contaminado ou possivelmente contaminado, que tenha um pouco mais de cuidado na hora de armazenar seu resíduo, né? Com luvas contaminadas, máscaras contaminadas, algum material que possa estar contaminado. Então a gente pede à população que, quando for fazer esse descarte, coloque esse resíduo num saco, né? E depois de armazenar num saco ou uma sacolinha de supermercado, que coloque de volta em outro saco resistente para evitar a contaminação com os nossos garis coletores. O material que estiver possivelmente contaminado, pode deixar um recadinho lá que os garis coletores vão ter todo o cuidado na hora de fazer essa coleta. Daqui a pouco a gente fala de futebol e da nova gasolina. Na maioria dos postos de combustíveis do país, a nova gasolina já é oferecida aos motoristas. Por enquanto, o preço será o mesmo da anterior, mas os donos dos estabelecimentos avisam, vai ter aumento. Você se importa de pagar um pouco mais sobre uma gasolina melhor e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho do seu veículo e durabilidade do motor? Depende do consumo, né? Se ela vai trazer muita quilometragem para o carro, para o veículo. Mas se o desempenho for melhor, por que não, né? Eu pago pela coisa melhor.
A nova gasolina, que estreou nesta segunda-feira, dia 3, deve ser 0,6 centavos mais cara, segundo o governo. Isso significa um aumento de 1,5% em comparação com o preço médio atual, que é de R$ 4,14. Técnicos independentes avaliam que o novo combustível é melhor e rende até 6% mais. Um dos benefícios da nova gasolina com octanagem 92 é que ela será mais eficiente, dará mais autonomia ao veículo. Segundo a Petrobras, ela será um pouco mais cara, mas esse aumento será compensado com o desenvolvimento do motor. Outro benefício é que ela será difícil de falsificar, já que há novas tecnologias empregadas neste combustível. Os postos de combustíveis têm um prazo de 60 dias para já terem a nova gasolina nas bombas. Nós compramos a gasolina direto da base da Petrobras, ela vem direto. A partir de hoje a gasolina já é a gasolina nova, essa gasolina mais pura, ela não teve aumento, a Petrobras ainda, porque especula-se muito em aumento e tudo, mas ainda não teve aumento. Mas, afinal, qual a diferença da nova gasolina com a que nós já conhecemos? Ela tem uma densidade maior, a massa específica dela ela é mais densa, ela é mais encorpada e com isso ela é mais pura. A matriz energética dela, ela tem uma matriz energética mais pura e com isso a Petrobras está divulgando que é até 6% a mais de autonomia para os veículos, tendo uma maior autonomia e uma maior vida útil para os veículos. Eu acredito que sim, que vai trazer mais benefício, né? Tipo, no desgaste do carro, acredito que pode trazer melhoria, sim. Essa gasolina que o Brasil tinha 40 anos atrás, entendeu? Hoje existiu. É uma boa gasolina, viu? E eu acredito que o pessoal vai gostar. A final do Campeonato Mineiro será protagonizada entre Atlético e Tombense. O time de Jorge Sampaoli venceu o América por 3-0 na noite desta quarta no Independência. No primeiro tempo, nem Atlético e nem América balançaram a rede. Jogo truncado. No primeiro minuto, o zagueiro Júnior Alonso parou o atacante Ademir com falta. O árbitro deu cartão amarelo, mas para os alviverdes, o jogador do Galo merecia vermelho. O técnico Lisca não poupou críticas à arbitragem. Arbitragem é difícil, mas hoje eu vi uma das maiores pipocadas da história do futebol mineiro, né? Seu Felipe, o senhor é pipoqueiro. Você e seu trio de arbitragem, porque a justificativa que foi dada para mim é que ele tinha um zagueiro na cobertura e eu acabei de ver o lance ali. Mas não tinha ninguém na cobertura, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Foi uma vergonha que eu vi aqui hoje, uma vergonha. Não pode uma arbitragem do nível para semifinal de campeonato mineiro não ter, desculpa a palavra, culhão para marcar expulsar um jogador do Atlético Mineiro com 2 minutos, que mudaria totalmente a partida. Felipe, ele veio para... Meu Deus do céu, gente. Mas aí no segundo já não dá para reclamar, já estava 2-0 quando teve a lance. Não, estava 0-0 ainda. Estava 0-0 e era no segundo lance, segundo cartão. No Ademir, uma falta fortíssima na minha frente, de amarelo, ele já tinha o amarelo. Então, meu amigo, já é difícil jogar contra o Atlético. E jogar contra 14, mais o pessoal do VAR, aí é difícil. Aí é muito complicado. Para Jorge Sampaoli, não há o que contestar. A superioridade do Atlético foi clara. Uma vitória clara, ampla. Que nos permite jugar la final de un torneo importante, con mucha tradición, así que ahora prepararnos para esa final tan importante. Os gols da partida foram marcados todos no segundo tempo. Aos 10 minutos, Hever abriu o marcador. Aos 27, Marrone acabou com o jejum e fez um golaço. E para fechar o placar, Savarino marcou, depois de falha alviverde, 3-0 Atlético. A final do Mineiro será entre Atlético e Tombense, disputada em 26 e 30 de agosto. O Galo agora concentra atenções no Campeonato Brasileiro. Domingo tem compromisso, enfrenta o Flamengo. Es un equipo muy joven,
que tendrá que asimilar el peso de la competencia que viene ahora, que es muy compleja, y en ese peso tendremos que alcanzar la madurez que el equipo todavía no alcanzó en corto plazo. Os jogadores parecem tranquilos para a disputa. Eu acho que a gente tem que jogar igual, manter nosso estilo de jogo. A comissão vai passar o time do Flamengo como eles jogam e vamos tentar tirar coisas para que no jogo possamos ter grandes atuações nas partes do campo. Então acho que a gente, como eu falei, a gente tem que jogar assim como a gente vem jogando, sem medo e atacando, e quando perder a bola defender como a gente está fazendo. A partida entre Flamengo e Atlético pelo Brasileiro no domingo será às 16h no Maracanã. Uma farmácia de Patos de Minas entregou mais de 10 mil peças de agasalhos e roupas ao Lions Clube Giovannini. Toda a doação será destinada para instituições de caridade. Esse monte de doações pode solucionar um problema cruel nesta época do ano, que afinal é uma das mais frias entre os 12 meses. Aqui estão doações de vários clientes de uma farmácia que realiza um trabalho social há mais de 15 anos. É uma campanha já tradicional, né? Tá no nosso calendário já há vários anos e começa a partir de junho. A gente fez a primeira entrega no final de junho, em julho a segunda entrega, e agora a gente vai encerrar nesse início de agosto agora, né? Encerrando a campanha. São mais de 10 mil peças de roupas variadas e agasalhos que foram enviados diretamente para o Lions Clube Giovannini. Daqui, essas doações serão distribuídas para diversas instituições de caridade da cidade. Segundo o presidente do Lions, as doações chegaram em uma boa hora. É um esforço que é contínuo. Solidariedade não acaba ali naquele momento. Ela sempre acontece. As pessoas continuam precisando comer, vestir. Então essa necessidade sempre está existindo. Então a gente vem ao longo desse período também com essas campanhas, com essas doações, que faz parte. Eu acho que é uma honra que eu falo, agradeço sempre muito a Deus, de poder estar doando, de poder estar ajudando esse próximo, que é esses irmãos da gente. De acordo com o gerente comercial da farmácia, esse é apenas um dos diversos trabalhos de responsabilidade social que a empresa desenvolve durante o ano. Está dentro dos nossos pilares, dentro dos nossos valores, né? E a gente tenta cumprir isso à risca, porque além de ser um negócio, né, a empresa ela tem a responsabilidade social e, né, de participar com a sociedade, né? Então não é só o lucro, mas também a fazer participação na sociedade de alguma forma. E a gente viu nessas campanhas uma forma de poder ajudar e contribuir com essas instituições. Primeiro momento, agradecer a Sociedade Patense, principalmente agora a Farmácia Nacional, pegando essa campanha muito bacana que eles já realizam todos os anos e doando parte dessa campanha para a gente aqui, e a gente fica muito feliz. Hoje a gente deve pegar esse material todo, fazer uma triagem e doar para as entidades hoje que estão necessitadas, estão precisando aqui em Patos. E essa não será a única campanha solidária. Neste mês de agosto, tem mais. A gente começa hoje a campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Tá? Então a gente se encerra essa campanha e logo já começa com essa outra, né? Quem quiser, o pessoal de casa, tiver algum brinquedo ou quiser fazer alguma doação, se dirige em uma de nossas farmácias aqui de Patos e faça a sua doação. Tem uma caixa, né, que a gente deixa lá, é só colocar lá que a gente, ao final de cada mês, a gente vai escolher uma instituição para poder fazer um destino com essas doações. Célio se sente agradecido pelas doações e acredita que se mais empresas fizessem o mesmo, a crise durante a pandemia seria apenas um detalhe. Eu acho que é sempre uma corrente. Se todos fizerem um pouquinho, esse pouquinho vira muito, né? Então, eu agradeço, parabenizo a Farmácia Nacional por essa ação e juntar com as nossas aqui também. Eu acho que essa união, eu sempre brinco que solidariedade não tem marca, né? A gente tem que sempre doar, ser incondicional. Então a gente agradece a Farmácia Nacional por esse ato de carinho e solidariedade.
Na sequência, aqui no News, tem a análise da notícia. Com recordes de óbitos na semana, o secretário de Saúde de Minas diz que há pequenas flutuações de casos no estado. Patos de Minas confirma mais 2 mortes por Covid-19 e sobe o número de internações em UTI. E mais de 200 servidores municipais receberam auxílio emergencial de forma irregular. Mais de 200 servidores municipais receberam de forma irregular o auxílio beneficial dado pelo governo federal. O fato pode fazer com que funcionários sofram punições. Na lista entregue pelo Tribunal de Contas da União, eram mais de 100 servidores que estavam recebendo o auxílio. No entanto, em novo levantamento, foi apontado que mais de 200 estão recebendo o benefício de forma irregular. Nós recebemos aí uma determinação, uma relação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no sentido de que a gente apure isso. Nós imediatamente fizemos um decreto, já criando uma comissão com membro da Controladoria, da Corregedoria e da Secretaria de Administração para apurar o mais rápido possível quais são essas pessoas. A princípio, o Tribunal nos mandou uma relação de 100 e poucas pessoas, mas nós já olhamos aqui e já constatamos que são mais de 200 pessoas. Os servidores que receberam auxílio são de diversas áreas, como da saúde e da educação. A primeira punição é que eles devolvam o que receberam. Tem agente de saúde, agente de endemias, professores, funcionários contratados, estagiários, e cada um deles vai ter que devolver o dinheiro de acordo com a determinação do tribunal, numa conta especial para isso, que vai direto para Brasília. E também a gente vai ter que tomar as providências necessárias de acordo com as orientações do Tribunal de Contas. Outras medidas estão sendo tomadas. Além disso, o caso poderá envolver processo administrativo. Cabe demissões, inclusive, né? Mas nós vamos ter que olhar direitinho porque eles estão nos dando uma chance. Aquelas pessoas que devolverem o dinheiro antes do procedimento administrativo ser instaurado, aquelas pessoas não sofrerão o procedimento administrativo, vai ficar só com a devolução do dinheiro. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. A notícia, a reportagem comentada. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica. Oi, todo mundo que acompanha a NTV aí pelo canal 8.1, pelo nosso site ntv.br, também pelas redes sociais. Convidamos todos para nos seguir também através desses outros canais. É a NTV em multiplataforma. Aí a gente chegou aqui para dialogar um pouquinho, fazer algumas reflexões aí sobre alguns assuntos que são destaque aí nesta quinta-feira. Pois bem, Ludmila, vamos dar início agora. O nosso primeiro assunto, então, é essa questão do auxílio emergencial, né? Que foi recebido de forma irregular por alguns servidores. Esse auxílio, então, feito pelo governo, tem o público destinado, mas algumas pessoas se cadastraram e conseguiram receber. É uma situação muito complicada, né? Eu fico pensando, Jéssica, quantas pessoas que estão numa situação crítica, complicada. Nós já vimos diversas histórias, inclusive aqui em Patos de Minas, nós já mostramos no NTV News situações de pessoas tentando auxílio, tentando receber e não conseguiram. E aí a gente vê pessoas tentando se aproveitar de uma situação para receberem esse dinheiro. É, no mínimo vergonhoso, no mínimo muito triste. E também já acompanhamos que o governo, ele já identificou aí milhares de pessoas que receberam de forma irregular. E no mínimo essas pessoas vão ter que, obviamente, devolver esse dinheiro recebido indevidamente, com as devidas justificativas, mas quando a gente vê isso acontecendo com funcionários, servidores públicos que não se enquadram na medida, que não deveriam receber esse auxílio, e sim pessoas que realmente precisam, é preciso dar aí uma punição exemplar na minha avaliação. É preciso que não somente devolvam, como terão que fazer por questões, razões óbvias, mas também que sofram punições aí administrativas e tenham um rigor até mesmo para poder perceber, e aí o prefeito ou
qualquer outro órgão público possa gerir, né? Possa estar à frente de uma situação que é vergonhosa. Essas pessoas aí, complicado o que fizeram e por que fizeram. Concordo plenamente, Ludmila. As pessoas têm que ter consciência de que o dinheiro ele não está saindo de uma caixinha que está sobrando dinheiro, né? Esse dinheiro tem que ser utilizado da maneira correta pelo governo, mas aí vai muito do comportamento do indivíduo. Concordo plenamente, essas pessoas têm que sim ser responsabilizadas. Vamos agora então para o segundo assunto, né? Vamos falar sobre coronavírus e sobre o estado depois de 2 dias seguidos no registro de óbitos essa semana, né? Foram mais alguns confirmados. O secretário falou sobre a flutuação nesses números, vamos ver. Há 3 dias, o estado de Minas Gerais está com a tendência a essa taxa do RT, que é a taxa de transmissão, ser menor do que 1. Isso para nós é importante porque começa a sinalizar realmente que aquela estabilização, ela, além de ser uma tendência, ela pode começar também a ser um início de uma sinalização de uma queda na transmissão, o que corresponderia à diminuição do número de casos, o que corresponderia também à diminuição do número de óbitos no estado. Em relação à taxa de isolamento, hoje Minas Gerais tem tido uma taxa média de 34,5%. A gente volta a falar sobre esses dados, né, Ludmila? O quanto eles são importantes para a gente ter uma situação mais real sobre o enfrentamento da pandemia. Pois é, Jéssica, mas mais uma vez eu fico muito preocupada com essa fala do Estado, colocando numa situação extremamente confortável. Só que essa semana, como você disse aí antes da gente ouvir o secretário de Saúde de Minas Gerais, nós tivemos 2 dias com óbitos em Minas Gerais, batendo recorde durante todo esse período de pandemia. De quarta-feira para quinta-feira, hoje, foram mais 109 óbitos registrados. E aí o secretário me vem e fala, olha, há pequenas flutuações, e dali a pouco, na frente dessa fala, ele pode ter aí um apontamento para queda. Só que a gente vê o tempo todo falas inconsistentes, incoerentes, jogados números ao léu e coloca na orelha de todo mundo, atrás da orelha, aquela pulga para saber se o Estado está se posicionando de uma forma coerente ou não, ou é somente para tranquilizar aí a população. A gente percebe que no estado a taxa de ocupação, como o secretário falou, está lá em torno de 67%. Aqui em Patos de Minas, somados leitos públicos e privados, ultrapassa a margem de 94%. Só leitos de UTI aqui em Patos de Minas para tratar doentes, 90% ocupados. Até mesmo porque o Hospital de Campanha de Patos de Minas não tem leitos de UTI em funcionamento. A gente participou da coletiva, ouviu o prefeito, a gente vai trazer essas informações aí. Ele falando exatamente, olha, tem algumas questões que nós precisamos resolver porque os leitos de UTI do Hospital de Campanha não estão funcionando. Ou seja, a situação de longe é confortável para Patos de Minas e tantas outras cidades que sofrem com o colapso na saúde. Então, a gente percebe um crescimento importante de óbitos. E o governo fala, não, mas é porque a gente ajustou a forma de registrar esses casos nos nossos boletins epidemiológicos. Até algumas semanas, se nós buscarmos sonoras coletivas feitas pelos secretários de Minas Gerais, inclusive nós, o jornalismo da NTV, fizemos perguntas reiteradas sobre esse descompasso de números ou não. O governo falava assim, tá tudo certo, nós temos uma projeção cautelosa, nossos registros são analisados criteriosamente, por isso que há essa divergência, há essa demora nos registros oficiais estaduais, então podem ficar calmos que nós vamos analisar caso a caso, e aí, pouco tempo depois, muda o discurso. Não, nós temos que agilizar, temos que ser mais transparentes, buscar dados e mostrar para a população. Então, é um discurso de vai e volta, idas e vindas, números jogados ao léu, e aí
De cá a gente fica acompanhando claramente, como bons mineiros que somos, totalmente desconfiados. Vamos mostrar agora a situação do enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas, o comparativo sobre os casos de ontem para hoje. Vamos lá, a gente tem esses números aí na tela para a gente acompanhar, Jéssica. Olha só, nós percebemos aí um crescimento, né, importante, principalmente quando analisamos os pacientes internados. Os números estão trocados aí na tela para os telespectadores acompanharem, porque nesse boletim a gente vai lá e copia exatamente como a prefeitura transporta para que seja exatamente como eles indicam. Mas eu chamo a atenção aí, Jéssica, principalmente para a questão do crescimento de hospitalizados, principalmente em UTI. São 8 pessoas a mais em UTI, demandando aí um tratamento mais próximo, e leitos clínicos, mais 5 pessoas. Em relação a infectados, de ontem para hoje, nós tivemos mais 16 confirmações, de curados também o mesmo número, mais 16 pessoas tratadas em relação ao boletim epidemiológico de quarta-feira. Com relação à morte, olha aí, nós temos mais 2 mortes confirmadas em Patos de Minas, são 19 óbitos por Covid-19 agora, e óbitos em investigação, 9. Continuam lá os 9, mas mais 2 pessoas confirmadas com óbitos sendo em decorrência da Covid-19. Ou seja, números de longe também confortáveis, nos preocupam. Então, Ludmila, chama a atenção também que o layout, né, desse informe epidemiológico da Prefeitura mudou, né? A gente sempre mostra ele, como ele é divulgado pela Prefeitura de Patos de Minas, e sempre começou com o número de casos confirmados. O de hoje teve uma mudança e começa com casos tratados. Os casos confirmados foram para o meio do informe, né? Então a ordem também inverteu. Chamou a atenção também colocar os casos tratados no início do informe. E é isso mesmo que você comentou. Mais 2 óbitos confirmados de ontem para hoje. Luiz, nós temos o próximo VT? Então, Ludmila, nós vamos para um comercial. Daqui a pouquinho a gente volta comentando a notícia aqui no NTV News. Quinta-feira e de novo diferente. É um vai e volta, muda e muda de novo, que fica difícil traçar uma linha de condução. Ontem, o governador de Minas Gerais disse que algumas cidades com menos de 30 mil habitantes que estavam no Minas Consciente poderiam voltar à normalidade. Mas hoje não mais. Elas ficam na onda amarela. Patos de Minas está na onda vermelha pelo plano, ainda mais restritivo. O Plano Minas Consciente tem gerado muita confusão com as mudanças constantes de discursos. Nem o próprio governo mineiro tem conseguido sustentar uma linha, até para se ter uma ideia para qual caminho estamos seguindo. Com isso, impossível fazer projeções. Na segunda-feira, o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais havia dito que nenhuma cidade mineira que aderiu ao Minas Consciente começaria na onda verde pelo novo plano. Para que se passe da onda amarela para a onda verde, é necessário aguardar 28 dias. Nessa nova modalidade, nessa reestrutura, digamos assim, do Minas Consciente, a gente tem 3 ondas. A primeira, que só tem os serviços essenciais, é a onda vermelha. Depois, um pouco mais aberta, a onda amarela. E, na sequência, a onda verde. E para que determinada localidade siga, então, para a onda verde, ela tem que aguardar 28 dias na onda amarela. Na quarta-feira, outro discurso. Cidades com menos de 30 mil habitantes, com menos de 50 casos de Covid nos últimos 14 dias, estaria tudo liberado, reforçou o governador Romeu Zema. Autonomia às cidades que têm menos de 30 mil habitantes. Lembrando que esta é a grande maioria das cidades de Minas Gerais.
Nós temos hoje 763 cidades em Minas Gerais que têm menos de 30 mil habitantes. E essas cidades, caso elas estejam com um índice de menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, elas são consideradas cidades seguras e poderão estar optando por levar uma vida normal. Mas nesta quinta-feira mudou de novo. Nenhuma cidade mineira que tem menos de 30 mil habitantes que aderiu ao Minas Consciente vai para a onda verde. Para ir para a flexibilização total, vão ter que esperar pelo menos 28 dias. Estão atualmente na onda vermelha as macro-regiões Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Noroeste e Vale do Aço. Estão na onda amarela Norte, Sul, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Centro-Sul e Leste do Sul e Sudeste. Na verde ainda não tem nenhuma macro-região em virtude do prazo de 28 dias que a macro-região precisa cumprir para que todos os riscos possam ser monitorados e aí sim poder ter o avanço da onda. Da onda vermelha para a amarela, esse prazo é menor, é de somente 7 dias. E da onda amarela para a vermelha é que tem que se esperar os 28 dias. Portanto, Patos de Minas está na onda vermelha e o protocolo é mais restritivo. Segmentos que podem abrir na onda vermelha, né? Padaria, farmácia, supermercado, lojas de perfumaria, artigos de cosméticos, hotéis. Falei da onda amarela também, né? Artigos esportivos, eletrônicos, papelarias, lojas de departamento. E nós temos a onda verde, que é a última, em que se é permitido abrir academias, teatros, cinemas e clubes. Então essas três ondas, essas três etapas configuram a nova jornada do plano Minas Consciente. Na onda vermelha, também não poderá haver consumo dentro dos restaurantes. Se a macro-região estiver na onda vermelha, o consumo é só delivery ou retirada no balcão. De volta, Ludmila, tá por aí? Ludmila, tá por aí? Estou por aqui, Jéssica, porque eu acompanhei essa coletiva com bastante atenção em relação aos desdobramentos aí, como você bem disse ao chamar essa matéria. É tanta ida e tanta vinda que até para nós, jornalistas, fica confuso entender tudo isso. Imagina para quem não está acompanhando passo a passo de tantas mudanças, de tantas falas. E eu, Jéssica, já desisti de fazer qualquer projeção, sabe? Como que vai ser, como que os comportamentos, porque se nos basearmos na fala do governo, fica totalmente confuso e é um sofrimento só. A gente viu aí 3 falas durante essa semana, a de segunda, que foi lá do Marcelo Cabral, junto com a de hoje do Fernando Passalio, no mesmo viés. Olha, não vai ter realmente ninguém abrindo aí, porque as cidades com menos de 30 mil habitantes que tenham essa questão do controle da Covid em relação aos casos nas últimas semanas, irão para a onda amarela. Depois que elas começarem na onda amarela, lembrando que o novo Minas Consciente passa a valer do próximo sábado, essas cidades terão que esperar 28 dias para só então saber se seguirão para a onda verde ou não. Então, é tanto disse que me disse, ajuste e reajuste, e mudança e nova informação, e novo protocolo, que confunde qualquer ser humano. A questão dos restaurantes, por exemplo, tem um protocolo único, mas como a macro-região em que estamos inseridos, que é a macro-região noroeste, e aí tanto a prefeitura pode se basear nos indicativos da macro-região quanto da micro-região, que é Patos de Minas, João Pinheiro e São Gotardo. Mas como essa região está na onda aliás, agora estamos na onda verde, mas vamos para vermelha, não pode haver consumo
no local quando falamos em bares e restaurantes. E tinha muito comerciante aí já voltando, já preparando tudo para poder fazer esse ambiente funcionar com as medidas protocolares, com todas as medidas de segurança, em ambiente normal, só que não vai mais ser assim. Então, é tantas falas, é tanta confusão, que a gente, no meio disso tudo, não resta senão ficarmos realmente perdidos. Justamente, Ludmila, eu imagino como deve ser para o gestor e para o comerciante, né, que recebe a notícia, não pode abrir, depois pode sim, pode se preparar, não pode mais. Como que é difícil informar, às vezes, as pessoas, os municípios, né, e como é difícil para a pessoa se reprogramar, quem tem um comércio aí que não está conseguindo abrir as portas nesse momento de pandemia. E por falar nisso, Patos de Minas, então, vai liberar o comércio amanhã e sábado, em decorrência do Dia dos Pais, né? Esse assunto foi tratado na coletiva que aconteceu hoje à tarde na Prefeitura de Patos de Minas e a gente tem todos os detalhes na reportagem a seguir. A decisão foi tomada por conta da aproximação do Dia dos Pais, uma das datas mais rentáveis para o comércio, e as dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor durante a pandemia. O prefeito de Patos de Minas pode sofrer consequências por ter tomado tal ação. No entanto, José Eustáquio decidiu que o horário de funcionamento dos estabelecimentos que estão inseridos na onda amarela será de 8 às 18 horas, tanto na sexta quanto no sábado. Nós estamos aqui sentindo na pele a necessidade do comércio voltar a funcionar e tomamos então essa decisão de abrir amanhã e depois, na sexta e no sábado, de 8 às 18 horas, todos aqueles ramos de atividades que estão inseridos na onda amarela, ou seja, lojas e tudo, porque do domingo nós teremos a comemoração do Dia dos Pais. E os nossos comerciantes já estão muito sofridos, muito debilitados nas finanças, no geral. Então vamos dar essa oportunidade, para que eles façam suas vendas para a comemoração do Dia dos Pais. A decisão foi tomada em meio a críticas do poder municipal em relação às ações do governo estadual. Conte ao governador que esse Minas Consciente, que ele copiou e colou do Cadastro Nacional de Atividade Econômica, o CNAE do CNPJ, não é mais assim. Na década de 70, 80, quem vendia pano só vendia pano, quem vendia sapato só vendia sapato. Hoje todo mundo vende tudo e ele quer fazer o Minas Consciente copiado do CNPJ, do CNAE do CNPJ. Ele precisa mudar isso. Se ele quer continuar com o Minas Consciente, ele pode fazer, mas ele precisa deixar de copiar o IBGE. Ele precisa separar as empresas por atividades. Vice-prefeito. Mas, em meio à consciência de tantas falhas, o prefeito continuará no plano Minas Consciente, que a partir de sábado obrigará Patos de Minas a estar na onda vermelha, onde mais estabelecimentos terão que fechar e só os considerados essenciais poderão funcionar. Não depende da prefeitura esse retorno para a onda amarela ou para a onda verde, né? A gente tem que isso aí é uma série de fatores que são compensados, feitas umas contas compensando. Então, no momento em que o Minas Consciente chegar, ver que os fatores aqui na nossa região de Patos estão prontos para a gente ir para a onda amarela, para a onda verde, a gente será alçado para essas ondas, mas não depende muito da prefeitura. Então, Ludmila, a gente sabe que o Dia dos Pais é uma das datas mais rentáveis para o comércio, que essa abertura, né, nos próximos dias deve ter sido um pedido constante dos comerciantes, mas será que há alguma implicação por Patos de Minas abrir o comércio nessa sexta e sábado, já que a cidade está na onda vermelha, estará na onda vermelha no próximo sábado? Pois é, Jéssica, a gente escutou aí o prefeito falando que está disposto a bancar com as implicações com relação a essa tomada de decisão relativa à abertura do comércio em dias de véspera do Dia dos Pais, que para alguns setores da economia é uma data importante, é aquela data que soma mais vendas para o comerciante. Entretanto, ele está burlando o Minas Consciente. E lembrando que a prefeitura aderiu voluntariamente ao Minas Consciente. O Ministério Público fez o seguinte: quando ele viu que havia um desajuste no Estado em relação ao enfrentamento da pandemia, ele entrou na Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais expediu uma liminar
falando o seguinte: olha, prefeitos do estado, vocês têm 2 caminhos a seguir, porque estamos num momento de pandemia e algumas medidas têm que ser tomadas para garantir, para acolher, para poder administrar o coronavírus no seu município. Então, vocês, prefeitos, têm 2 opções. Ou vocês seguem a deliberação 17, que tem lá todas as orientações também com relação ao enfrentamento à pandemia, ou vocês optem pela deliberação 39, que é o Minas Consciente. Ou seja, é obrigado a seguir um ou outro, mas isso não quer dizer que a Prefeitura de Patos de Minas é obrigada a ficar no Minas Consciente. Ela pode deixar e seguir a deliberação 17, implementando as medidas de acordo com essa deliberação. Agora, olha, Estado, não tem nada de consciente nisso. Que plano Minas Consciente é esse? Do que valem as críticas nesse momento, se inclusive os próprios gestores foram convidados a participar de uma discussão para a reformulação do novo plano? São discussões que agradam a quem? Para quem é esse discurso? Por que não deixar, então, e seguir a deliberação 17? É para ficar bem entre a sociedade. Olha, estamos seguindo porque somos obrigados. Mas tem outro caminho também, tem outra alternativa aí. Então, esse discurso, não cola. Não deu liga, não. Porque tem outra alternativa. Se não gosta, se não quer, se acha inapropriado, se acha que Patos de Minas, vivendo uma situação aí com o sistema de saúde em colapso, com crescimento, hoje nós vimos aí crescimento na demanda de leitos de UTI, na demanda de leitos clínicos, por que então não fazer uma outra opção? Ou quais são essas medidas? Né? A gente falou aqui que o hospital de campanha, segundo o Matheus Borges, que esteve lá na coletiva acompanhando todos esses detalhes aí, trouxe essa reportagem para a gente agora. Patos de Minas já falou: olha, nós ainda não temos leitos de UTI no hospital de campanha funcionando, nós precisamos aí de algumas autorizações do governo, autorizações essas burocráticas, para que a gente ofereça. Temos lá os respiradores, temos os equipamentos necessários, mas por enquanto não podemos. E aí fica nesse discurso, embaixo do guarda-chuva, esperando, quem sabe, a chuva que não vem. Então, sai, toma uma atitude, toma uma ação, faz alguma coisa que não seja reclamar. Apresente uma solução eficaz, eficiente, crie esses leitos, corra, elabore, porque vou ficar aqui de braços cruzados, quem sabe uma hora dá certo. Não é assim que funciona. Principalmente no momento em que é preciso de ação, que é preciso de agir, que é preciso de sair daquele quadrado confortável que antes ficávamos. Então, é isso que a gente espera. Se não estar satisfeitos de estar dentro de um plano, que saia dele, mas que elabore medidas que, tanto para a população com relação à saúde seja segura, quanto também para a economia fique confortável. O que não dá é para você fazer um discurso político e agir diferente. É preciso que as duas coisas caminhem juntos, até mesmo para a gente ver que há um equilíbrio em ação, em tomada de atitude, em discurso político. Não é o momento de fazer política, é o momento de gerir, é o momento de ser gestor, é o momento de mostrar à população, mostrar à cidade, mostrar à região que temos responsabilidade com as atitudes tomadas em relação ao enfrentamento. Não é simplesmente burlar um programa porque eu não concordo. Tem outras alternativas que a gente já falou aqui. Ludmila, obrigada pelas informações, pelo papo hoje. Amanhã a gente volta a conversar. Esperamos que amanhã respiremos mais, fiquemos mais aliviados, porque hoje houve uma tensão muito grande aí. E durante essa coletiva, Jéssica, vale ressaltar e frisar que alguns pré-candidatos à Prefeitura de Patos de Minas estavam presentes ali, sob a justificativa que também não concordavam com o Minas Consciente. Mas cadê essa força, então, para, olha, prefeito, o senhor tem a autonomia para escolher qual o senhor vai seguir.
né? Não tornar uma coisa tão importante que é para falar de recebimento de auxílio emergencial indevido, para falar que o hospital de campanha ainda não tem os seus leitos de UTI funcionando, para falar que vai burlar o Minas Consciente, mas é preciso aí ter uma fala condizente, coerente, até mesmo para que a gente possa acreditar nas ações propostas. Então a gente volta amanhã. Ludmila, muito obrigada. É isso aí. Boa noite, Jéssica. Boa noite. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou na edição de hoje do NTV News. A gente volta com mais informações amanhã, mas você também pode se informar pelo portal Pato Já. Boa noite.